A sua Bíblia. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim, ficou um celular aqui, ó, é um iPhone, rapaz. Poxa, é oferta? Está escrito assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de paz vos santifique em tudo. Nós somos três. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Então o Senhor está dizendo para sermos santificados nessas três áreas, plenamente conservados. Acho que nunca se falou tanto sobre conserva como nesses dias do carnaval, né? Alguém viu isso aí? Falando da conserva. Nunca se falou tanto. E eu gostei daquele negócio. Eu achei que eles profetizaram. E por isso o tema da mensagem dessa noite é Deus conserva. Eles foram lá profetizar. Essa família conservada. A conserva está na Bíblia. O que é conservar? É o ato de proteger. É o ato ou um processo que preserva de alterações ou deterioração. E isto é com Deus mesmo. Essa atitude de guardar, preservar de alterações ou deterioração, isso é uma expertise dos céus. Uma expertise dos céus. A pessoa sem Jesus está lá arrebentado, lenhado. Faça uma análise. A sua galera de gole, aí você saiu daquele lugar. Deus te conservou. Olha como eles estão. Você encontra com eles, parece que ficaram mais velhos 30 anos. Porque não tem conserva. Mas o nosso Deus conserva. E o desejo do nosso coração é que o Senhor te conserve mesmo. Que o Senhor te mantenha assim, enlatado, protegido, circundado. O Senhor te mantenha debaixo dessa atmosfera. E que o Senhor te conserve honesto, onde o que é seu, e o que é dos outros, é dos outros, onde você não tem prazer em de tomar o do outro,
seja terra, produtiva ou não, se ele conquistou, ele conquistou. Que o Senhor conserve a nossa honestidade, porque está cada vez em extinção mais elevada essa palavra. As pessoas estão se vendendo, as pessoas estão negociando, já não se encontra mais honestidade, mas que o Senhor conserve a minha, a sua, a honestidade do povo dele. Estamos cansados de ouvir sobre desonestidade, seja por parte de políticos, seja por parte de vizinhos, seja por parte de amigos. Estamos cansados de ouvir, e só Deus, em um mundo pervertido e caído como esse, para preservar, conservar a honestidade. As pessoas estão perdendo essa qualidade incrível, serem honestas, de serem irrepreensíveis. A Bíblia não te manda ser o que você não tem condição de ser. Diga para quem está do seu lado, a Bíblia não te manda ser o que você não tem condição de ser. Então o texto está dizendo, o Senhor te santifique em tudo e te mantenha irrepreensível. Você seja honesto. Quem concorda? O Senhor te conserve pai, o Senhor te conserve mãe. Que você seja pai, não apenas no teste de DNA. Ser pai assim é uma das coisas mais fáceis que tem, porque você nem sabe que está gerando um filho no ato sexual. Ninguém sabe. Ninguém sabe que está gerando um filho no ato sexual. Nenhum casal, após o ato, pode dizer, pronto, daqui 9 meses está aí. Ninguém. Então você gera um filho sem saber que está gerando. Ser pai é mais do que isso. É mais do que isso. E os filhos estão carentes de pais. Nós vivemos em uma sociedade órfã de pais vivos. De pais vivos, que deixam seus filhos em casa porque estão em uma mesa de jogo, que deixam seus filhos em casa porque estão no bar da esquina gastando o dinheiro que recebeu na sexta-feira. Aquele dinheiro não vai virar alimento, não vai virar remédio, não vai virar material escolar, não vai virar benefício para dentro de casa. Dentro de casa chega a esmola. Por quê? Porque não é pai. Ser pai está para além. Só Deus pode te conservar um pai, uma mãe. Só o Senhor. Eu vi um vídeo essa semana, talvez alguns de vocês viram, eu vi no jornal, uma mãe, um casal, a mãe segurando um bebê, e ela chega no bueiro, e ela diz, eu vou jogar. Quem viu isso? Eu vou jogar. Ela ia jogar o bebê lá no bueiro. Isso é mãe? Ela gerou, mas isso é mãe? Pergunte para essa mulher qual a relação dela com Deus. Pergunte para ela. E você vai entender por que ela consegue fazer isso. Porque ela consegue ter uma atitude dessa. Porque ser mãe está para além de carregar 9 meses na barriga uma criança. O Senhor te conserve pai e mãe. O Senhor te conserve amando os seus filhos, tendo prazer na presença deles. Hoje, conversando com 2 professoras que estavam conversando bastante, e elas
dizendo que os pais chegam, entregam a criança de 1 aninho de idade, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã na creche, tem que pegar às 5 horas, das 6 horas eles não chegaram lá para pegar. Era para esse pai, era para essa mãe estar morrendo de saudade da criança de 1 aninho. Mas eles ficam, já vou ter que buscar meu filho. E agora, quem vai me defender? Só Deus para conservar o seu lado pai, o seu lado mãe, prazer de ter os seus filhos por perto, alegria de estar em casa. Deus conserva mesmo, porque a maior parte da sociedade perdeu, se deteriorou. Aquela turma que estava sambando lá, daqui 9 meses é o nascimento dos filhos sem pai. Que a mulher foi para a cama com tantos homens que ela não sabe quem é. Ela não sabe quem pode ser a possibilidade, ela não sabe. Porque eles não se importam com a conserva, eles não se importam com quem pode guardá-los da deterioração, da depravação, eles não se importam. Por isso estão desgraçados, arruinados. Por isso tem a capacidade de fazer o que fizeram, porque cada um dá o que tem, quem tem merda só solta merda. O Senhor te conserve, pai, mãe. Não abandone seus filhos, não os deixe entregues a si mesmos, não os deixe entregues aos computadores. É um sossego. Para ter sossego, só se meu filho ficar o dia inteiro no computador. Você está deixando Satanás discipular seus filhos. Eu trouxe agora um PlayStation lá para as meninas, e quando foi colocar um jogo, apareceu escrito assim, olha, esse jogo pode dar convulsão, pode sei lá o que. É muito tempo de tela. Estava escrito lá, e você entrega, e seu filho fica o dia inteiro ali. Você não está sendo pai. Você não está sendo mãe. É só o Senhor para conservar e não te deixar perder a essência. Você está arrebentando com a vida do seu filho, com o cognitivo da sua criança, com a capacidade dela de interagir, de socializar, de adquirir relacionamento, de adquirir vínculos pessoais. Então, que o Senhor nos conserve. Tenho o prazer de ouvir a Clé dizer, você não deixa nada. Você não deixa nada. E eu deixo muita coisa, é claro. Mas a criança precisa ouvir não. Seja pai, diga não. Seja mãe, diga não. Que o Senhor te conserve, marido, cabeça de uma casa, responsável por um lar, responsável por uma mulher, responsável por apontar o caminho para uma família. O Senhor te conserve, um homem que ama e cuida da esposa. O Senhor te conserve, um homem fiel, porque aquela turma lá não ama a fidelidade. Aquela turma lá ama 3 na cama, 4 na cama. Aquela turma lá ama o que é contrário à natureza. Que o Senhor te conserve esposo, íntegro. Que os seus olhos sejam para sua esposa, o seu apetite seja para sua esposa, o seu apetite seja para o seu marido. Que o Senhor te conserve assim, porque tem alguém querendo deteriorar a sua moral, deteriorar a sua conduta, te tirar de dentro da lata.
de dentro da lata de conserva, que te guarda, que te protege, que o Senhor te conserve como esposo, como esposa. Como esposa, o Senhor te conserve amiga. Como esposa, o Senhor te conserve idônea. O Senhor te conserve submissa à missão do seu marido. O marido é a cabeça, Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher, e não tem nada de pejorativo nisso. Qual é a missão do marido? Amar a mulher, cuidar da esposa. Então que você seja uma bênção na missão que Deus deu para o seu marido, que é te amar, que é cuidar de você. O Senhor te conserve esposa. Porque tem umas mulheres, aqui não tem, mas tem umas mulheres que parecem um santanásio. Então que o Senhor te conserve. Seu marido tenha prazer de sair do serviço e vir para casa. Tem mulher que a hora que ela escuta que o marido está chegando, ainda bem que você chegou, para você ver essa miséria. O homem trabalhou o dia inteiro, nessa lua de Valadares. O cara fala, meu Deus do céu, vou fazer hora extra, até 10 da noite. Tem um monte de homem que está achando que é trabalhador, né? Não, é fuga. Fuga, está correndo. Que o Senhor te conserve, esposa. Que você transforme a sua casa num ambiente de paz. Seu marido tenha desejo de voltar para casa. Satisfação em voltar para casa. Porque ele vai encontrar paz. Porque tem uma mulher administrando lá. O Senhor te conserve, esposa. Submissa, idônea, fiel. O Senhor nos conserve família que não se deteriora. O número de divórcios está crescendo dentro da igreja, na mesma proporção quase de lá de fora. Porque a igreja está saindo da lata. A igreja está saindo da conserva. A igreja está saindo do ambiente de proteção. Que o Senhor nos conserve família. Sobretudo nós aqui, o Senhor continue nos dando a graça de termos um número muito reduzido de divórcio e termos um número muito elevado de restauração de casamento. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Que o Senhor nos conserve. O Senhor conserve a nossa família, que ela não seja estragada por esse sistema apodrecido. Seu casamento continue de pé. Deus fortaleça cada área do seu casamento, que não é perfeito, mas Cristo quer aperfeiçoá-lo, amém ou não? E o Senhor nos conserve. O Senhor te conserve, homem. Homem, sem crise de identidade. Porque a sociedade quer colocar uma crise dentro de cada um de nós. Uma vez eu fui no psicólogo, eu não era casado. O psicólogo queria falar que eu era meio coisado. Falei, amigo, você não vai colocar esse bagulho aqui na minha cabeça não, amigo. Deu ruim. Você não vai. Mas um amigo da minha esposa, na sala de psicologia, professor conseguiu colocar. Lá não falava para ele sair da lata, mas falava para ele sair do armário.
E conseguiu colocar uma crise de identidade naquele rapaz, arrebentando com a vida dele. Que o Senhor te conserve do jeito que Ele te fez. Do jeito que Ele te fez. A Bíblia diz que é o Senhor quem forma os ossos no ventre da grávida. Foi o Senhor quem te formou. Foi o Senhor quem colocou o sexo que você tem. Foi o Senhor, que Ele te conserve assim. Porque o sistema quer te tirar disto. Quer tirar do lugar exato que Deus te colocou. Só que o sistema não mostra a verdade. Pesquise o número de homossexuais adoecidos, depressivos, com pânico, que não conseguem sair de dentro de casa direito, que não conseguem socializar. Que o Senhor te conserve tal como Ele te fez, homem, homem, mulher, mulher, para te livrar da zombaria. É uma mentira que a sociedade aceita isso. É uma mentira da mídia. A sociedade não aceita. Onde a gente está, que tem um casal nessa situação, as pessoas ficam constrangidas. A sociedade em geral rejeita. Os pais em geral rejeitam. Os familiares em geral rejeitam. E o que significa isso, pastor? O que significa e que sobra para você é vergonha, o que sobra para você é opressão, o que sobra para você é depressão, o que sobra para você é vida solitária. Querem te tirar da conserva, querem te tirar do lugar da proteção, mas que o Senhor conserve a tua masculinidade. Esses homens estão meio fracos, hein? O Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor conserve a tua masculinidade. O Senhor conserve a tua feminilidade. Glória! Deus conserva. Deus conserva. O Senhor te conserve do jeito que Ele te fez. Porque estão querendo te estragar. Estão querendo estragar o teu caráter. Estão querendo estragar a tua família. Estão querendo estragar seu relacionamento com seus pais. Estão querendo te estragar, te destruir, te oprimir. Só Deus pode te conservar. Só o Senhor pode te conservar. O Senhor conserve a sua fé. Estão tentando roubá-la. Você está aqui porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Senão você não estaria aqui. Mesmo que você não seja de igreja nenhuma, mas se você não cresce, você não estaria aqui. Não mais uma noite como essa. Então, você está aqui porque de alguma forma você crê. E que o Senhor conserve a sua fé, porque estão tentando roubá-la. Estão tentando torná-lo cético. Estão tentando torná-lo descrente. O Senhor conserve sua paixão pelo sagrado. O Senhor conserve a sua paixão pela santidade. Quando você passar, que digam como a mulher falava para o esposo quando Eliseu passava: ali vai um homem de Deus. Ali está indo uma mulher de Deus. Aquele adolescente, aquele menino é de Deus, hein? Aquele menino é de Deus. É só uma adolescente, mas que menina. Que o Senhor conserve a sua santidade. Estão tentando roubá-la. Estão tentando miná-la. Mas que o Senhor a conserve. Porque o carnaval, ou o espírito que age por trás, e semana passada foi muito bem falado aqui o que é o carnaval, a sua origem. O carnaval quer lhe tirar da conserva. É um espírito que é liberado, ou milhões de demônios que ganham força nessa época do ano, na nação brasileira. As portas do inferno se abrem.
são orgias, são perversões, zombaria, escárnio com o nome de Jesus. É quando o inferno faz a festa, e eles querem te tirar da conserva, querem te tirar do lugar de proteção, querem roubar a sua mente e seus valores. Só pastoreando essa igreja, eu e minha esposa temos 19 anos. São muitos carnavais. Já vimos muito samba. Já vimos esse espírito levar gente que estava na bênção de volta para o uso do álcool. Gente que tinha sido liberta. Gente que tinha tido uma vida escrava. E quando esses demônios ganham força, conseguem tomar a mente, conseguem tomar a vontade e fazer essa pessoa, esse homem, essa mulher retroceder. São muitos carnavais. Já vi crente, em época carnavalesca, falar besteira. Ver pornografia. Porque o carnaval é pornografia. Já vi crente dançar ao som da imoralidade e se tornar imoral na invocação dançada. É o espírito que age por trás do carnaval, ganhando força na vida de gente boa, ganhando força na vida de gente séria, de gente que ama o Senhor, mas é o espírito, os espíritos que estão à solta, de perversão, de miséria e de tantas outras situações. O carnaval quer te tirar da conserva, quer te tirar do lugar, do ambiente da proteção, do lugar que você é guardado de se deteriorar, de ter a sua família arrebentada, de ter a vida dos seus filhos destruída, mas o espírito do carnaval quer te tirar. Tem gente que foi e não voltou nunca mais. Foi onde, pastor? Não precisa ir para uma escola. Você pode ir para um sítio. Você está no espírito do carnaval. Você pode ir para um clube. Os clubes em todas as cidades oferecem. Tem gente que nunca mais deu conta de voltar, porque Satanás abocanhou. Satanás tomou conta, nunca deram conta de voltar. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento e olhos abertos. Não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha de ser conservador. Porque a turma que não é conservadora não gosta da conserva. E quem não gosta da conserva não gosta de quem é responsável por conservar. Não gosta. A turma que não gosta da conserva, gosta do casamento homoafetivo. A turma que não gosta da conserva, gosta da matança de bebês. Pode transar doidado, depois é só abortar. A turma que não gosta da conserva, gosta da mudança de sexo, inclusive de adolescentes. Então deixa eu te falar, não tenha vergonha de ser conservador, de conservar, de manter a moral, o caráter, a integridade, a idoneidade, de ser homem de uma só mulher, de ser mulher de um só homem. Não tenha vergonha disso. Deixa a turma do pode tudo, seja lá na faculdade, zombar de você, sofra por isso. A Bíblia diz que você não tem que sofrer por milhões.
A Bíblia diz que você não tem que sofrer por ser ladrão. A Bíblia diz que se você tiver de sofrer, sofra pela causa de Cristo. Não por ser sem vergonha. Sofra por Cristo. Sofra por Jesus, pela fé. Não tenha vergonha de ser cristão. É tempo de arrependimento. Se arrependa de ter negociado algum valor. Se arrependa. Você negociou? Foi no churrasco? Foi na viagem que você fez? Foi na praia? Foi em outro país? Onde foi? Se arrependa. Se arrependa de ter dado mau testemunho. A Bíblia diz, foi Jesus quem disse. Ele disse, pode ter certeza que vai acontecer muito escândalo. Pode ter certeza. Pastor ladrão, pastor adúltero, crente safado, vai acontecer muito escândalo. Mas ele disse, é inevitável acontecer os escândalos. Mas ele disse, é melhor que aquele que produz o escândalo amarre uma pedra de moinho no pescoço e se atire no fundo do mar, do que você produzir escândalo. Do que você ficar dando mau testemunho. Do que você ficar arrebentando com a fé das pessoas. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber de que lado você está. Uma fonte, diz a Bíblia, não pode jorrar água doce e água salgada. Você precisa saber de que lado você está. Se arrependa de ter negociado algum valor, de ter dado mau testemunho. Se arrependa de ferir a consciência de gente que celebrou o evangelho que você pregou. Se arrependa disso. Tenha maturidade para não ser enganado por esse sistema corrompido e maligno. Estamos vivendo os últimos dias. Eu não acredito que tem mais nada de doido para acontecer. Mais nada. Filha já está indo para a cama com o pai, pai com o filho. Tem mais nada de doido para acontecer. Aí estava me dizendo da mãe, acho que médica, a menina de 5 anos chegou e falou, o papai fez isso e isso comigo. O que o papai tinha feito? Tinha abusado. Tinha abusado. A mãe pegou um revólver, foi lá no marido. O marido fez uma gracinha lá, ela plantou fogo nele, a menina perdeu o pai, que morreu, e perdeu a mãe, que foi para a cadeia em flagrante. Não tem mais nada de doido para acontecer, gente. Já está, o bagulho já está arrebentado. Então, você precisa só se manter firme, porque estamos nos últimos dias. Nos últimos dias. Daqui a pouco a última trombeta toca. A última trombeta toca. Eu não creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem algumas igrejas que ensinam essa teologia, e é a fé de cada um. Eu não creio. Eu creio na palavra que diz, aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. Persevera na santidade. Persevera honrando o nome do Senhor. Persevera testemunhando do Senhor. Eu creio é nisto. Fique de pé. Que o Senhor nos conserve. O Senhor nos mantenha. Eu quero ler novamente esse texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É santidade em tudo. Ah, Deus não se importa com o meu corpo, eu posso mostrar tudo. Eu posso vestir qualquer roupa, a gente aqui não fica nem pregando de roupa. Mas por que você é casada, você tem interesse de mostrar os seus seios para os outros homens? O que aconteceu com você? Por que você é casada, você tem interesse de mostrar a sua nádega para outros homens? O que aconteceu com você? O Senhor te santifica em tudo. Em tudo. E Ele vai falar em tudo o quê? Ele vai falar em todo o vosso espírito, alma e corpo. Seu corpo. A Bíblia ensina as mulheres se vestirem.
Ai, pastor, não pode, mulher não pode vestir calça, a Bíblia não existe a palavra calça. Não existe. Mas a Bíblia existe a palavra decente, que a mulher se atavie de maneira decente. Decente. Você chegou no espelho, você está vendo o colo do seu seio, a outra pessoa está vendo mais ainda. Se você tem prazer nisso, tem um espírito maligno te acompanhando. Você não percebeu. O Senhor te santifica em tudo. Em tudo. Não tem mais nada de louco para acontecer. Uns 10 anos atrás atendi um casal, a mulher pedindo socorro, porque o marido saía com ela, via 2 homens parados em algum lugar, chamava os 2 homens para entrar no carro e para ir todo mundo para o motel, para ele ver os homens pegando a esposa dele. Não tem mais nada de louco para acontecer. Não tem mais nada de louco. Que o Senhor te conserve. O Senhor conserve a sua mente. O Senhor conserve o seu desejo pela santidade. Seja você jovem, o Senhor conserve o seu namoro puro. Sexo para Deus é dentro do casamento. Fora disso é safadeza, é imoralidade. A Bíblia diz que tem um pagamento por isso. Custa caro. O Senhor te conserve em tudo, no espírito, na alma. Que alma adoecida é essa? Uma hora você está lá embaixo vibrando, outra hora você está triste, outra hora você está meio termo, aí você está alegre de novo. Que alma adoecida. O Senhor conserve a sua alma. E eu quero fechar esse momento profetizando sobre você. E a última palavra dessa noite é: eu comecei falando aqui, o último tópico, dizendo, não tenha vergonha de ser cristão. E a última palavra da noite é, não tenha vergonha de se arrepender. Não tenha vergonha de se arrepender. Não tenha vergonha de dizer errei. Porque o diabo, ele nos leva ao erro, nos induz ao erro, e depois ele traz tanta vergonha, que ele diz que a gente não pode nem consertar. De tanta vergonha. Em Deus há esperança. Deus é especialista em consertos. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te conservar. O Senhor quer te trazer de volta para dentro dessa lata. Essa lata seja chamada igreja, seja chamada proteção divina, seja chamada Espírito Santo. O Senhor quer trazer de volta para esse ambiente. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. E eu quero dizer, não tenha vergonha de se arrepender. Onde é que você está saindo da conserva? A área não é um problema meu, é seu. Não interessa para mim, interessa para você. Mas eu quero te chamar à frente, porque eu quero profetizar sobre a sua vida.